Olá, tudo bem? Sou o Zian Pinto, diretor-presidente do Instituto Zian Pinto. E venho falar com o nosso curso livre de Perito Criminal ad hoc. Muita gente querendo saber que tal de perito é esse, né? O perito criminal ad hoc. Tem que fazer concurso, não tem que fazer concurso. Qual é a possibilidade jurídica dessa função de perito criminal ad hoc? Primeiramente, quero falar para você entender essa diferença aqui. Perito criminal oficial, do perito criminal ad hoc, do assistente técnico. Então são figuras que estão lá no Código de Processo Penal. Nós vamos passar aqui uma rápida distinção entre eles. Então a primeira coisa que você tem que saber é que o perito criminal oficial, olha, o perito criminal aqui, ó, oficial. Quem é o perito criminal oficial? É o servidor público. Então veja, sabe aquele perito criminal da Polícia Federal? É um perito criminal oficial, é um representante da administração pública. Para ele ingressar nessa carreira, ele tem que fazer o quê? Ou seja, o perito criminal oficial é um servidor efetivo, um servidor de carreira que prestou concurso público e aí que exerce essa função de perito criminal para a administração pública. Então, as polícias científicas, as Politec, né, as polícias técnico-científicas, elas têm os seus peritos lá, que são peritos criminais oficiais. Então, você tem o perito, o médico legista, né, que faz aquela perícia. É um perito oficial, é um servidor público concursado. E o que é a figura, então, do perito criminal ad hoc, né? Ad hoc eventual, né? Ele é um perito criminal, pessoal, olha só, não oficial. A coisa que você tem que entender é que o perito ad hoc ele não é oficial. Ele não é um servidor público, ele não é o perito oficial da administração pública, certo? Ele tem que ter ali sua habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Ele não é um servidor público, ele não é um perito oficial. Como ele não é um perito criminal oficial, foi necessário para ele o ele realizasse o concurso público? Não. O perito criminal ad hoc ele não realiza concurso. Então veja, ó, não há concurso público ad hoc. Né? E nós vamos ver a base legal em que situações pode então esse perito ad hoc aí ser chamado. Né? A base legal está lá ó, no Código de Processo Penal, lá no artigo. Aqui no artigo 9, nós temos aí a figura do perito criminal oficial. No próprio artigo 159, no parágrafo 1º e 2º, nós temos ali a figura do perito criminal ad hoc, ou seja, lá fala sobre o perito não oficial. E o Código de Processo Penal também fala sobre a figura do assistente técnico. Então, quem é esse assistente técnico? Tem que estar a base legal dele. Está lá no Código de Processo Penal, também lá no parágrafo 3º. Está lá. Serão facultados ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente, certo? Então, isso aqui é o que está escrito lá no parágrafo 3º do artigo 159, né? Então veja que um perito, você pode ter um perito lá que seja chamado como assistente técnico, você pode ter um especialista lá chamado como um assistente técnico, certo? Essa figura do assistente técnico então está prevista aí no artigo 159 no parágrafo 3º, tranquilo? E aí dando continuidade, vamos falar um pouco sobre esse perito criminal oficial. Então, olha só, o perito criminal oficial, ele é o profissional que trabalha para quem, pessoal? Trabalha para o governo, né? Trabalha para um órgão governamental.
Então veja, perito criminal oficial, ele é um agente público. É um agente público. Exemplo de peritos criminais oficiais. Nós temos lá, por exemplo, os peritos criminais oficiais da própria Polícia Federal, das polícias científicas e das polícias técnicas. São exemplo de peritos oficiais. O médico legista, ele é um perito oficial. Tranquilo? O professor aí, Diego Souza, esse material eu tirei aqui do Estratégia Concurso. Ele fez ali, ele elencou para mostrar, pessoal, um, um desenho, né, que retrata ali a dificuldade de se passar num concurso aí para perito criminal federal, né? Então veja, número de inscritos no concurso, 18.142. Olha quantos chegaram ao final aqui, ó, aprovados em todas as etapas, 127. Então por que eu estou trazendo isso? Vou mostrar para você o seguinte, ó, o perito criminal oficial, aquele servidor público que tem que fazer concurso público. Se você quer ser um perito criminal oficial, você tem que se dedicar e estudar muito, porque o concurso são bem exigentes. Mas também, pessoal, ó, cascalho do perito criminal oficial, ó, a grana, meu irmão, é alta, viu? O salário do perito criminal oficial normalmente é um dos maiores salários ali da carreira pública, né? Um salário, você já começa com um salário bem elevado, tranquilo? E aí vamos verificar então o que está escrito lá no nosso Código Penal, né? Nosso Código Penal fala lá no seu artigo 1, Código Penal não, Código de Processo Penal. Então no Código de Processo Penal fala lá no seu artigo 159, o exame de corpo de delito e outras perícias, né? Ou seja, as perícias, elas serão realizadas por quem? Elas são realizadas pelo perito oficial. Então veja, Código de Processo Penal, ele fala o seguinte, ó. Sabe aquele perito criminal que você está acostumado a falar? Ah, o perito criminal. Ele tem um nome. O nome dele é perito oficial. Ele é um perito criminal oficial, né? Nós estamos vendo que tem vários tipos de perito criminal. O perito criminal concursado, o servidor público, ele é o perito oficial, né? Ele é o perito oficial. E é ele que faz as perícias, o exame de corpo de delito, outras perícias. É ele que realiza essas perícias. E aí, olha o que diz aí o parágrafo 1º, na falta do perito oficial. Na ausência de um perito oficial, precisa de um perito no município de Oiapoque, precisa de um perito numa região ali, está faltando um perito, e aí? O que é feito? Na falta do perito, o exame ele é realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica. Então, veja, vai se procurar ali uma pessoa idônea e o conhecimento técnico para aquela área. Para aquela área. Tranquilo? Veja o que diz aí o parágrafo 2º. Os peritos não oficiais, então ele está falando exatamente dessa pessoa idônea que foi chamada aí na ausência do perito oficial, né? Então veja, essa pessoa idônea foi chamada na ausência do perito oficial. Ele está sendo chamado aqui pelo Código de Processo Penal de perito. Ele é um perito não oficial, né? Então veja, pessoal, nós estamos aqui de frente da figura do perito criminal ad hoc, né? O perito criminal eventual, o perito criminal não oficial, né? O perito criminal não oficial, e que é alvo do nosso curso livre aí, sobre a perícia criminal e o perito criminal ad hoc, né? Tranquilo? Então olha só o que diz aí também o parágrafo 3º. O Ministério Público, o assistente de acusação, o ofendido, o querelante, o acusado, a formulação de indicação de assistente técnico. E aí fala sobre o assistente técnico. Mas nosso alvo aqui maior é falar sobre a figura do perito criminal ad hoc, que é um perito não oficial. Que está previsto onde?
no Código de Processo Penal. Quando é que o perito não oficial entra em cena, pessoal? Na falta do perito oficial, né? Na ausência do perito oficial. Essa é a possibilidade da entrada em cena aí do perito não oficial. Tranquilo? Então veja, ó, o perito ad hoc, né? Ele é um perito que ele é nomeado por quem, pessoal? Olha, veja bem, o perito ad hoc ele não é um perito do governo, um perito oficial, servidor público, não, né? Ele é aquele perito que foi chamado na ausência do perito. Então, vai lá o juiz, né? Numa situação sem perito, ele vai lá e nomeia aquelas duas pessoas idôneas lá, um conhecimento naquela área em exame, em questão, né? Ou seja, o juiz vai lá e nomeia os peritos não oficiais. Perito ad hoc, né? Perito ad hoc. Então veja aqui, ó, o perito ad hoc, ele não é servidor público. Como ele não é servidor público, pessoal, ele não precisou fazer o quê? Concurso público. Não é necessário ser concurso público para ser nomeado a perito não oficial, perito ad hoc, né? Então, o perito ad hoc, ele não pode ser confundido com a figura do perito oficial. Tranquilo? Não pode ser confundido. Então, veja aqui que o perito ad hoc, ele é uma figura de um perito eventual, né? Ele é um perito eventual, ele é um perito não oficial e ele vai exercer a sua função naquele caso ali, né? Naquele caso ali de maneira temporária. Tranquilo? São características importantes da figura do perito ad hoc. E aí temos aqui o assistente técnico, né? Nós falaremos em outro vídeo mais sobre a figura do assistente técnico. Então, dentro do nosso curso livre lá sobre o perito ad hoc, sobre a perícia criminal, você tem vários conhecimentos ali que com certeza, né, somarão ali, serão muito importantes para a sua vida profissional. Tranquilo? Eu sou professor né? Professor de concurso público. Se você quer ser perito ad hoc, você não precisa fazer concurso público, né? O perito ad hoc não faz concurso público. Mas se você, por exemplo, quer ser um perito criminal oficial, aí você vai ter que papirar, meu irmão, papirar. E o Instituto Jean Pinto, ele tem vários módulos também aí que preparam você para vários concursos, né? Nós temos vários módulos gratuitos. Por exemplo, vamos iniciar um módulo agora para PRF, vamos ter um módulo para a Polícia Federal, também módulos para a Perícia Criminal Federal, né? Nós teremos uma parte do edital que será disponibilizado de maneira gratuita, tranquilo? E aí eu vou trazer duas questões aqui só para mexer um pouco na sua cabeça aí. Vamos lá, olha só. Olha essa questão aqui, foi cobrada pela Fundação Getúlio Vargas, no concurso pela SEAD Amapá. Tranquilo? Em relação ao conceito de perícia e aos tipos de perito, assinale a alternativa correta. Aí vinha várias alternativas e uma das alternativas é essa aqui, ó. Os peritos não oficiais. Olha só, ele está falando do perito oficial, servidor público? Não. Ele está falando aqui, ó, os peritos não oficiais. E você já sabe que os peritos não oficiais são quem? São os peritos ad hoc, né? Ad hoc. Peritos ad hoc. São aqueles designados pelas autoridades para suprir a falta de peritos oficiais ou para substituí-los quando, né, por qualquer motivo, estiverem impedidos ou com impossibilidade de. Eu pergunto para vocês: o perito não oficial, o perito ad hoc, é aquele perito chamado na ausência do perito oficial? Certo ou errado? Tá certo, né? Essa questão aqui está perfeita. É exatamente isso. Perito não oficial, o perito ad hoc, ele é chamado na ausência do perito oficial, né? Você vai ter lá um processo em questão, precisa-se de uma perícia. Na ausência do perito oficial, o juiz pode ali nomear
perito ad hoc. Tranquilo? Vamos ver mais uma questãozinha aqui, ó. Unesp, uma questão da Polícia Civil de São Paulo. Né? Então, veja, segundo a normatização do Ministério da Saúde, vem uma questão toda e fala o seguinte, ó. Na hipótese de não haver um instituto médico legal na localidade em questão, recomenda-se que a declaração de óbito seja emitida da seguinte forma. Veja, o perito oficial, o médico legista, né, na hipótese de não haver naquela localidade, o que pode ser feito? Hein? Na ausência do perito oficial, o que pode ser feito? E aí uma das opções fala, poderá ser emitida pelo médico não legista, ou seja, um médico não oficial, um médico que não seja o servidor público, o médico legista, não seja ele, né? Desde que ele seja investido pela autoridade judicial ou policial como perito eventual. Então aqui nós temos a figura do perito eventual, o perito ad hoc. Né? Ele falou o seguinte, ó, na ausência do perito oficial, pode então ser nomeado o perito ad hoc, o perito eventual, né? O perito eventual. Então eu trouxe algumas questões aí exatamente para mexer aí com a sua cabeça e mostrar quão grandioso é este assunto. Tranquilo? E convido você para se aprofundar mais, né? E vir participar com a gente do Instituto Pinto com esse curso aqui, ó, o nosso curso livre sobre o perito criminal ad hoc. Um excelente curso. Convido você, não perde essa oportunidade. Vem com a gente.